Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor para você que me acompanha aqui no meu canal. Hoje eu quero falar algo interessante para você aqui no meu canal. Eu quero falar sobre Free Fire, futebol. O que você acha? O que a Bíblia diz sobre esses assuntos? Será que um crente genuíno, verdadeiro, deve ou pode ou deve jogar Free Fire ou futebol? Eu gostaria de que você que tem interesse nesse assunto, tá? Continuasse desse vídeo até o final, que eu quero trazer, tá? Os detalhes, uma explicação biblicamente aqui no canal. Certamente você deve encontrar 1 bilhão de vídeos espalhados pela internet, quer seja no YouTube, do Facebook, Instagram, etc., sobre esse assunto. E certamente você deve ter encontrado ou deverá encontrar esses vídeos com as mais diversas opiniões, uma diferente da outra. Mas eu gostaria que você me compreendesse. Eu vou estar trazendo, tá? Não o meu posicionamento. Eu vou estar trazendo não o que eu penso, tá? Mas o que a palavra de Deus nos assegura, mas o que a palavra de Deus verdadeiramente nos ensina. Eu já peço que você que não é um inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, tá bom? Se inscreva e para você ficar recebendo outros vídeos daqui para frente, eu peço que você ative o sininho das notificações e que você compartilhe este vídeo nas suas redes sociais, no seu Facebook, Instagram, enfim, fique à vontade para divulgar este canal. Bom, primeiro, a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, que é o livro regra de todo crente que quer ser dominado, que quer estar submisso ao próprio Deus. A palavra de Deus não tem, tá? Em lugar algum, não tem em capítulo, em versículo, em livro algum da palavra de Deus alguma menção sobre esse assunto. Ou seja, nós não encontramos na Bíblia Sagrada alguma passagem que fale sobre Free Fire ou futebol propriamente dito, de forma explícita, de forma esclarecida. Porém, no entanto, sabe-se que nós que somos da fé, nós que entregamos a vida a Jesus, que somos da fé cristã, nós temos princípios. Preste atenção. Nós temos princípios que já são pré-estabelecidos pela palavra de Deus, e todo cristão que se preza, todo cristão que é genuinamente cristão, tem que seguir alguns princípios. Preste atenção. Na sua casa, certamente você estabeleceu algumas normas. Na sua casa, certamente você estabeleceu algumas regras. Digamos que na sua casa, você, como chefe de família, ou você, como mãe de família, estabeleceu que o café da manhã, as pessoas tomam o café da manhã é servido às 7h30 da manhã. E você talvez tenha estabelecido em sua casa que as crianças devem ir para a cama à noite para dormir às 8h30 da noite, 9 horas, por exemplo. Então são princípios, são regras estabelecidas numa casa, entende isso? Do mesmo modo, tá? Digamos que o mundo, as pessoas são uma casa, um ambiente, e há alguns princípios para o povo de Deus. E esses princípios são estabelecidos por quem? Pelo próprio Deus. Então, apesar de a palavra de Deus não condenar, em hipótese alguma, a prática do Free Fire e do futebol, apesar de a Bíblia não falar sobre esse assunto de forma julgativa, de forma condenativa, tá entendendo? Nós devemos nos atentar para algumas questões. Quais questões devem ser atentadas? Simplesmente quando alguém começa a jogar futebol, tá entendendo? A prática do futebol
Biblicamente, nós compreendemos, biblicamente, que não se configura um pecado que gera a morte espiritual. Biblicamente, a prática do futebol não é uma prática condenável ao inferno. Agora, deve-se avaliar tanto o futebol quanto outras práticas esportivas, deve-se avaliar o seguinte: de que forma você está praticando? Será que você está praticando futebol? Com que sentido? Você está praticando o esporte para a sua saúde? Você está se exercitando de bicicleta, está caminhando, está correndo, está praticando vôleibol, tá? Etc. Com objetivos de saúde, tá? Para o seu corpo? Então são questões que devem ser avaliadas. Você está tão apegado ao futebol, quer seja para assistir na televisão ou para jogar futebol, ao ponto de largar o culto a Deus, de não ir mais para a igreja. No dia de culto, você perde o culto para ficar assistindo ao futebol. No dia de culto, você perde o culto para ficar jogando futebol. Então são, na verdade, questões a serem analisadas. Então, se você chegou a esse ponto de praticar o esporte de uma forma tão agressiva, tão, como se diz, apegada, de largar o culto para escolher o futebol, é nesse caso que Deus não se agrada, porque você está escolhendo, tá? Escolhendo o futebol em detrimento do culto a Deus. E quando isso acontece de forma costumeira, quando isso acontece de forma constante, a pessoa tornar-se-á o que nós chamamos biblicamente de uma pessoa idólatra. O que é uma pessoa idólatra? É quando a pessoa dá mais valor, se apega mais a uma coisa, a um objeto, a uma situação, mais do que a Deus. Exemplo, digamos que eu goste mais, por exemplo, do meu pai, eu ame mais o meu irmão, eu ame mais o meu amigo do que a Deus. Coisas normais são mais interessantes para mim do que a Deus. Isso é uma idolatria, tá? Quantas pessoas são idólatras? Por futebol, por novela, por filmes, pela internet, por tantas e outras coisas. É o fanatismo, tá? Na verdade, o apego exagerado. Quando isso acontece, aí sim Deus não se agrada. Então, se você praticar o esporte, o futebol, de forma moderada, para fins de saúde, lazer e diversão, uma coisa, tá, saudável, de forma alguma existe uma condenação contra você. Quanto à prática do Free Fire, nós observamos que as pessoas que estão, na verdade, usando esse tipo de conteúdo, de jogo, tá? Elas estão mais submissas a esse jogo. É como se fosse mais fácil das pessoas se apegarem mais a esse jogo. Por quê? Porque as pessoas, elas ficam ali tentando vencer um jogo, tentando conquistar de uma forma tão apegada que passa um dia todo, 2 dias. É nesse caso que nós aqui levantamos um questionamento. Será que passar o dia todo num telefone jogando Free Fire, tá entendendo? Você vai ter tempo de orar 15 minutos? Será que você está viciado em Free Fire? E esse vício é de Deus? Sem falar que o Free Fire é um jogo em que a pessoa fica em casa, deitado no sofá, não se exercita, ao contrário de futebol. Então, quando não está exercitando, esse jogo não tem nada a ver com a saúde do corpo. Ao contrário do futebol, que você vai praticar o esporte para talvez perder peso, para talvez combater o estresse, a depressão, a ansiedade. Portanto, biblicamente falando, não é uma opinião do pregador, não é uma opinião do ministério. Biblicamente falando, você precisa ser moderado em ambas as partes. Seja flexível, moderado, vá com calma. Já disse o apóstolo Paulo: todas as coisas
são lícitas, mas nem todas me convêm. Peço que você se inscreva no meu canal se você não for inscrito, tá bom? Nesse momento se inscreve e divulga este vídeo para quem está com dúvida, tá entendendo? Divulga para essa pessoa escutar e assistir, tá certo? Eu volto a qualquer momento com mais um vídeo aqui no canal. Deus te abençoe.